Olá, eu sou Danton Corrêa, cirurgião oncológico, e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência com cirurgia robótica. Então, eu me interessei pela cirurgia robótica, né, inicialmente por compartilhar com entusiasmo de colegas que já faziam, né, onde eu tive contato em congressos, né, inclusive uns 5 anos atrás, aproximadamente, eu fui para os Estados Unidos e fiquei um mês num centro de tratamento de câncer, né, onde eu já tinha feito o meu treinamento no passado. Nos Estados Unidos, eles fazem cirurgias com o robô há pelo menos uma década, né? Quase que a totalidade das cirurgias são feitas através do robô. Como toda nova tecnologia, né, em um primeiro momento ela demora um pouco até ser implementada de uma forma efetiva, por uma série de motivos, que requer um treinamento específico de uma equipe, essa equipe precisa se habituar ao novo método, né? Mas à medida que a tecnologia em si mesmo ela vai melhorando, ela vai sendo aperfeiçoada à medida que se percebem limitações na forma como ela funciona, a equipe de engenheiros consegue ir corrigindo, né, eventuais problemas que foram surgindo, e hoje o robô chegou numa evolução onde não existe, assim, para quem faz uso dele, não existe dúvida para quem utiliza o robô de que é um método que é superior à laparoscopia convencional, né? Mesmo para cirurgias menores. Comparando, né, a cirurgia robótica com uma cirurgia laparoscópica convencional, as duas são feitas através de pequenos orifícios, né? As duas são técnicas de cirurgia minimamente invasiva. A diferença é que na laparoscopia eu, com o meu próprio braço, com a minha própria mão, manipulo instrumentos que são pinças retas, enquanto que no robô eu controlo os braços do robô, onde a própria mãozinha do robô entra dentro do abdômen do paciente e ela faz movimentos que a minha pinça reta não consegue fazer. Isso permite que ela entre em espaços onde uma pinça convencional não tem mobilidade para fazer os movimentos que a gente precisa. No momento que posiciona a pinça segurada pelo braço robótico, é feita uma calibragem onde o robô ele não ultrapassa uma determinada área de movimento, né? E sendo que esse ponto central é um eixo onde o instrumento gira em torno desse eixo, e ele não traciona, então, nem para cá, nem em nenhuma direção, na realidade, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que dá maior precisão ao movimento do braço robótico. Mas não só ele dá esse aumento de precisão, ele traumatiza menos, porque ele não empurra a parede para cá, não puxa a parede para lá, então isso acaba provocando bem menos dor no pós-operatório, né? O braço do robô, caso a minha mão trema enquanto eu estou mexendo ele corrige o tremor, então a mão do robô não treme, mesmo que a minha trema. A firmeza com que o robô segura os instrumentos é maior também, ele tem um grip maior do que uma pinça convencional. Ele permite acessos a locais onde um instrumento de laparoscopia não tem ângulo para atingir, né? Então a mão dele faz ângulos onde uma pinça reta não consegue operar em determinadas posições, normalmente em cavidade pélvica ou em abdômen superior junto do diafragma, né? Ou em cirurgias de fígado, quando as lesões que a gente quer mexer são muito próximas do diafragma, a pinça, a pinça convencional não consegue fazer esse movimento. A mão do robô ela entra e articula para cá. O próprio movimento da mão do robô ele é mais delicado, né? Ele permite a passagem da agulha quando eu vou fazer uma sutura de uma forma mais ergonômica, onde eu não traciono os tecidos, onde a agulha consegue fazer toda a curvatura dela e passar pelo tecido sem rasgar o tecido. O robô ele é particularmente útil para a gente suturar estruturas, para a gente costurar estruturas, né? Às vezes as pessoas podem achar que quando a gente vai costurar alguma coisa, imagina que é igual uma agulha de costureiro, né? Mas a agulha cirúrgica é uma agulha curva, né? Onde a gente faz esse movimento, né? A mão da gente precisa fazer isso aqui. E com uma pinça reta eu consigo até fazer um certo movimento, mas dependendo do ângulo, se eu preciso costurar de cá para lá, minha mão não consegue fazer isso, né? A pinça reta eu preciso fazer isso e muitas vezes eu traciono o tecido e rasgo o tecido nesse movimento. A mão do robô, ela entra quando eu preciso, ela dobra, ela gira na posição que eu quero, e a minha mão, por exemplo, ela para aqui, a mão do robô ela continua, ela gira, o quanto eu preciso que ela gire, ela faz todo o trajeto da agulha, onde eu consigo pegar a agulha do outro lado e completar o movimento circular de forma perfeita. Além disso, eu enxergo de uma maneira bem mais nítida, né? Ele tem uma ótica específica que
traz uma definição maior, e não só isso, né? Como a gente usa um óculos de realidade aumentada, onde a gente enxerga o campo operatório em 3 dimensões, ele me dá essa noção de profundidade, coisa que eu não tenho em laparoscopia convencional, onde eu só vejo em 2 dimensões. Outra coisa que as pessoas ficam com dúvida, mas quando você está manipulando os braços do robô, você precisa pensar se o braço vai fazer isso, ou se o braço vai fazer aquilo. Na realidade, a gente passa tantas horas no simulador que quando eu mexo os braços do robô, a sensação que eu tenho é que eu estou mexendo os meus braços ali. Quem opera é o médico, não adianta colocar um médico que não saiba operar, o robô não vai suprir uma deficiência técnica do cirurgião. O cirurgião ele precisa saber fazer aquela cirurgia sem o robô. Todas as cirurgias que eu fiz com o robô até hoje, eu fiz inúmeras vezes por outros métodos, tanto cirurgias abertas como laparoscópicas. Então, o robô ele veio permitir que eu faça cirurgias que eu já fazia de uma maneira mais eficiente. Se faltar luz, o robô tem um gerador que não deixa com que ele pare, Ele tem baterias que permitem, ele tem um tempo de autonomia que permite a cirurgia ser completada, se não na sua totalidade, com certeza até o momento em que essa energia seja restabelecida, até porque o próprio hospital tem gerador, As quedas de energia elas são breves, A gente não fica muito tempo sem energia porque o próprio gerador do hospital ele alimenta a rede, A maior parte das cirurgias que nós fazemos na atualidade elas podem ser feitas através do robô. Agora, como qualquer técnica, o sucesso da técnica ela depende da seleção adequada de casos, Em cirurgias onde eu vou precisar remover uma parte de um vaso sanguíneo importante e vou precisar fazer o que a gente chama de reconstrução vascular, Por exemplo, eu vou tirar uma parte do pâncreas, esse tumor do pâncreas está aderido em uma veia que não pode ser simplesmente amarrada, ela precisa ser mantido o fluxo, essa é a veia mesentérica superior, e eu preciso reconstruir essa veia. Isso dá para fazer com o robô? Dá, mas é mais fácil fazer aberto. Outras situações onde o tumor ele tem um volume tal que o tamanho do corte que eu vou abrir para remover o tumor de dentro do abdômen do paciente já é de um tamanho onde eu já conseguiria operar de forma aberta. Então, acaba perdendo um pouco o sentido de eu fazer uma técnica minimamente invasiva num caso onde o tamanho da incisão que eu vou precisar fazer já vai ser grande. O tempo da cirurgia robótica, quando a pessoa está se adaptando ao método, ele é mais longo pelo posicionamento dos braços do robô. No momento que os braços eles já estão colocados na posição adequada, a cirurgia ela demora menos. À medida que a gente vai se habituando com o posicionamento dos braços e a equipe vai se habituando também com isso, esse tempo ele fica praticamente igual de uma laparoscopia convencional. E isso é descrito em todos os serviços que já usam o robô há mais tempo, que no começo exigia aí 1 hora e 15 de preparação, esse tempo foi progressivamente sendo reduzido, sendo que depois de um determinado número de procedimentos ele fica muito próximo de uma laparoscopia convencional. O paciente consegue sim ter alta mais cedo, lógico, depende de cada caso, sim. Por um método provocar menos dor, o paciente acaba tendo uma recuperação mais breve. São pequenos detalhes, mas que somando dentro de um conjunto, isso no fim faz diferença, assim. O robô, como ele chegou em Florianópolis agora, essa plataforma também é uma plataforma nova, que é o Versus, ele é um robô diferente, da maior parte dos robôs que tem no Brasil, que são da plataforma da 20, Os ângulos de funcionamento das pinças são um pouco mais ergonômicos, os braços do robô eles são independentes, enquanto na 20 sai todos de um eixo único. Cada braço ele tem uma plataforma independente, então a gente consegue posicionar os braços de uma maneira melhor. Então, na plataforma da 20, essa cirurgia que eu fiz aqui em Florianópolis, ela já tinha sido realizada, inclusive grandes séries, nessa outra plataforma. Mas nesse robô específico, no robô Versus, essa foi a primeira gastrectomia total do mundo, inclusive, não foi só em Florianópolis. Por que eu sei isso? Como que eu posso afirmar isso aí? A plataforma ela tem um sistema, onde a gente alimenta com as cirurgias que a gente vai fazer, e esse sistema ele é interligado no mundo todo, é uma rede. Então, por exemplo, se eu quero assistir uma determinada cirurgia que foi feita com esse robô, eu consigo acessar essa cirurgia dentro desse sistema aí.
a gente coloca o nome da cirurgia e a gente vê quantas já foram feitas. Inclusive tem a possibilidade até de acessar, né, o arquivo da cirurgia feita por outro cirurgião em qualquer lugar do mundo. Então sim, né, isso pode servir como base para outra pessoa que for fazer essa cirurgia, ela olhar como eu fiz e aprender através dessa cirurgia, como eu fiz, como que ele pode fazer a dele, sem dúvida nenhuma. É com muita satisfação, né, que eu vejo isso acontecendo, né, eu acho que faz parte da minha proposta de trabalho a inovação, né, e a gente está numa posição onde a gente consegue desenvolver o que tem de melhor, né, então isso não é uma coisa fácil de ser atingida, né, hoje, o mundo globalizado, do jeito que ele é, a gente ser o primeiro a fazer alguma coisa é muito difícil, né, mas eu tive essa oportunidade de ter sido o primeiro. E eu espero sim que ele ajude os outros cirurgiões que vão fazer também essa cirurgia nessa plataforma, né, que isso de alguma maneira contribua aí para um melhor resultado na cirurgia deles. Que bom que você veio até aqui. Continuaremos falando sobre cirurgia robótica em um próximo vídeo. Dr. Danton Correia, cirurgia oncológica e do aparelho digestivo, cirurgia robótica, CRM SC 7005, RQE 4542, agendamento pelo WhatsApp 48 99151 7680.